Salve, salve, alunos! Chegamos para a última aula de História Geral do terceiro ano de 2024. É isso mesmo, aula número 22.1 e depois a 22.2. Aí depois a aula 23 é a avaliação e a aula 24 é a recuperação. Pois é, rapaz. Eu não falei para vocês que passa muito rápido? Começamos um dia desse, já acabou. Já acabou. Mas ano que vem, as novas turmas vão ter aula pra caramba. Voltou aquele processo das aulas de antigamente, que eram 58 aulas. São quase 2 meses de aula, né? Sejam todos bem-vindos. Vamos para a nossa última aula de História. E eu espero que vocês tenham gostado bastante das explicações, tá bom? Então, joga no quadro. Vamos lá, vamos saborear essa última aula? Pois é. Na aula de hoje vamos falar sobre a luta pela redemocratização, galera. Opa, faltou eu carimbar aqui minha caneta. A luta pela redemocratização no Brasil. Vejam, nós estamos saindo de um período que foi comandado pelos militares, daí o termo regime militar. Teve muitas perseguições, prisões, torturas, inclusive mortes de pessoas que brigavam contra o sistema implantado no Brasil. Na aula de hoje, aula 22.1, nós vamos trabalhar sobre a campanha da Direta Já. O que é isso? Para você que está estudando, aluno, vocês vão entender o que nós passamos na década de 80, década de 70. Eu nasci na década de 70, mas 80 já tinha a clara ideia do que vinha a ser isso, né? Eleição do doutor Tancredo Neves. Vou explicar para vocês como que se deu esse enredo, como que foi o governo de José Sarney e a nova Constituição, a de 1988, tá bom? Então, seguimos com essa imagem. Luta pela redemocratização do Brasil. Diretas já, artistas e intelectuais, né? Me coloca nessa foto aqui, por favor, produtor. Deixa eu ir para cá. Isso, me coloca nessa imagem. Fiquei na frente dela. Beleza. Olha só, é bom que vocês entendam, aluno, vocês que estão estudando esse período, mas só vão saber através da explicação de outras pessoas. Eu vivi esse período na década de 80, 90. Olha, os livros de histórias estão aí. O que foi esse período? Cara, foi muito tenso, muito tenso. Mas isso se aplicou muito nos grandes centros urbanos. Curitiba, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e assim por diante. Tá? Lembram que a sociedade brasileira, vendo a eminência do Brasil se tornar um país socialista, acabaram pressionando os militares a não deixar o Brasil virar um país socialista. Logo, os militares vão intervir, só que na intervenção eles vão gostar e vão ficar para governar. E aí o jornal chamado Correios do Brasil, eles que vão dizer, poxa, era só para os caras tomarem a frente e devolver de novo o governo. Não, eles ficaram. Aí o jornal Correios do Brasil chamou os militares deram um golpe. Aí ficou o termo golpe, tá bom? De lá para cá, foi do jeito que eles queriam. Só que em 84 para 85, começa a haver um movimento na sociedade, a OAB, a CNBB, artistas, intelectuais começam a participar. Como vocês viram agora, na última eleição, artistas vão lá, salve a Amazônia, salve os índios, não sei o quê, viu? Tudo balela. Depois passou, a Amazônia está se acabando, os índios estão morrendo tudinho. E aí, cadê os defensores? É só o que lhe convém. É só o que lhe convém.
Infelizmente é assim. E aí foram para as ruas protestarem para eleger o próximo presidente. Daí o termo direto aí já. Artistas intelectuais. Claro que eu tenho lá as minhas ressalvas quanto a esse grupo. Né? Mas intelectuais, que intelectuais são esses? Também tem isso. Luta pela redemocratização do Brasil. Segue no quadro. Vamos lá. Olha aqui uma outra imagem. Essa daí, aonde explica amanhã vai ser outro dia. Claro que boa parte desse público aqui é da USP, né? Em São Paulo, professores universitários, estudantes, geralmente aquela da linha de esquerda, né? Que vão para esse tipo de movimento e vão querer tocar o terror. Claro que o regime, na época, deixou marcas e cicatrizes profundas para aqueles que, de fato, foram perseguidos, mas têm as suas razões dessa perseguição. Campanha da Direta Já foi em 84. Naquele ano, em 1984, o governo estava enfraquecido politicamente, o governo militar. A inflação voltava a disparar na casa aí dos 3 dígitos. O país havia pedido ajuda para o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Olha, nós nem estamos no regime militar, mas a nossa economia bateu a casa aí de 1 trilhão. A conta líquida. Agora, o restante são 8 trilhões. Vejam, por eleições livres diretas para presidente. Aqui é muito claro quem está discursando. Quem quer o Brasil? Na verdade, só vai passar de uma mão para outra, né? Essa onda de dizer que vai melhorar, melhora não. A gente sabe disso. Movimentos foram então para as ruas. Vejam essa imagem. Eu creio que daí só tem 1 ou 2 que estão vivos. É isso? Então, aqui eu tenho o FHC, professor universitário, Tancredo Neves, eu não sei essa daqui, não sei se é Heloísa Erudita. Esse aqui, Ulisses Guimarães, e aqui, Leonel Brizola. Viu? Os principais caciques políticos daquela época, líderes de partidos, e aí vão para as ruas. Por quê, professor? Tem toda uma explicação. Cara, na política hoje, os caras não dão um prego sem estopa. Eles querem alguma coisa. E dentre esses daí, quem vai ser o futuro presidente é esse cara aqui, o doutor Tancredo. Mas lá na frente, o FHC também vai ser presidente. O Ulisses Guimarães vai ser senador, morre, inclusive, um acidente de helicóptero. O Leonel Brizola também vai ser um político, não sei se era senador, e vai tentar a presidência, mas não vai conseguir. Então, basicamente, esses que lutaram contra o regime militar, que já tinha ficado muito exaustivo para eles. O movimento da Direta Já começou com o comício diante do estádio de Pacaembu, em São Paulo, no dia 27 de novembro de 83. Continuou em Olinda, em Pernambuco, depois foi para Curitiba e depois foi para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As greves ressurgiram, os partidos os partidos passaram a se reorganizarem, a eleição para governador havia sido restabelecida. Para governador, para presidente ainda não. Em janeiro, o movimento se espalhou pelo interior paulista, por Salvador, por Vitória, até o seu auge na Praça da Sé
em estimativa que foram mais de 200 mil a 300 mil pessoas. Bom, é pouco, né? Diante de alguns elementos que estão levando 1 milhão e meio para a Avenida Paulista, né? Então, mas foi uma pressão que se pode ter visto no passado. Olha aí, a emenda Dante de Oliveira foi a votação. Ela recebeu 298 votos e 65 contrário. Perdeu por causa de 22 votos. Houve 3 abstenções. E 103 deputados se ausentaram. Por quê? Para não ficarem mal na foto com os militares, né? 103 deputados se ausentaram, 112 do PDT, partido do governo, e 1 do PTB. Todos os 65 votos contra a emenda foram do PDS, que mesmo assim viu 55 acompanharem a oposição. Percebe? Então aí, o que se tem é um medo. O medo ainda pairava na sociedade brasileira. Medo de os militares irem para cima. Porque os caras caçaram os habeas corpus. Não tinha mais direito. Hoje o Brasil, por exemplo, não caçou o habeas corpus, mas o que eu tenho lido nos jornais é que os advogados não estão tendo acesso aos processos dos seus presos, os presos políticos, lá do 8 de janeiro. Parece que não existe mais OAB. Outro dia, o presidente da OAB Nacional falou um bocado de coisa, mas a semana passou e não teve nada. A não ser que eles entraram com algum documento e não me avisaram, né? Eu não estou sabendo. Mas quem sabe a coisa deve estar rolando por aí. Eleição de Tancredo Neves. Lembra aqui? O doutor Ulisses Guimarães? Pois é, grande cacique. O colégio eleitoral elegeu o mineiro Tancredo Neves, do PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Essa palavra democrática aqui, senhores, eu acabo dizendo que é a palavra mais prostituída no Brasil atual. Todo mundo fala em democracia, mas ninguém obedece. PDS, Partido Democrático Social, também prostituído. Todo mundo quer falar, mas respeitar que é bom é diferente. Então, o Tancredo Neves era do PMDB. No dia 15 de janeiro de 85, ele foi eleito com 480 votos. 166 do PDS, contra 180 de Paulo Maluf. Então, na disputa entre o Tancredo Neves e Paulo Maluf, o Tancredo é eleito. Tancredo Neves era um político de tendência moderada, era governador de Minas Gerais, que tinha capacidade de agradar um amplo número de participantes do colégio eleitoral. O PMDB formalizou uma aliança com o PFL, Partido da Frente Liberal, indicando o senador maranhense José Sarney como vice-presidente de Tancredo. Então eu tenho presidente Tancredo Neves, vice-presidente eu tenho José Sarney. Naquela época, você podia fazer o casamento de um partido com outro. E com isso, dava certo. Olha aí, o Sarney. O Sarney era do PFL, lá do Maranhão. Tancredo Neves era do PMDB, lá de Minas Gerais. Unindo força, pensar que não, eles ganharam. A eleição, a posse, quando eles, na verdade, isso no Senado, olha aqui o Ulisses Guimarães, olha aqui o vice do Tancredo,
ainda tinha posse oficial, e aí é quando ele vai ser consagrado no Senado, certo? E depois vai ter aquela posse oficial, em carro aberto, etc. Tá bom? Se não me... Rapaz, isso aqui tá parecendo o Aloysio Mercadante. Não sei. Tem umas figurinhas aqui que a gente já conhece de muito tempo, rapaz. Possivelmente isso aqui era o Aécio Neves. Parece o Aécio Neves. Neto do Tancredo Neves. Aécio Neves. Ok, vamos lá. Na véspera da posse, no dia 15 de março de 1985, o Sarney, o doutor Tancredo, ele vai ser internado no hospital às pressas. E ele não sai mais, morrendo no dia 21 de abril. Como assim? Vem para mim, deixa eu explicar. Tancredo Neves é eleito na chapa junto com o vice, que era o José Sarney. E aí o Tancredo, ele acaba passando mal, parece que ele come algo e deu uma indigestão, uma coisa assim, e descobriram que ele precisava fazer uma cirurgia urgente. Ele faz a cirurgia. Aliás, ele estava lá pronto para fazer a cirurgia. O Sarney foi lá visitar o Tancredo Neves e disse: olha, amigo, você vai para a posse, assim que eu sair, nós estaremos juntos. Tá bom. Lembre-se, aonde o Tancredo estava hospedado, no hospital, era vigiado pelos militares. Claro, era o presidente. Só que o Tancredo fez a cirurgia e não voltou mais. Depois de 20 anos da morte do Tancredo, o médico que atendeu o Tancredo, ele veio a público e revelou. Ele foi obrigado a desligar o aparelho que dava vida ao doutor Tancredo. Ele foi obrigado pelos militares. Por quê? Porque os militares ainda tinham uma esperança de voltar ao poder. Lembre-se, José Sarney, que era vice de Tancredo, quem era Sarney? Sarney, ele foi ministro de guerra durante o regime militar. Ou seja, se o Tancredo morre, Sarney assume por ser ministro de guerra, voltar novamente ao regime militar. Essa era a jogada. Mas o Sarney vai empurrando com a barriga, vai ganhando tempo, vai enrolando os militares até terminar o mandato deles. Mas os militares queriam rever a política brasileira. Percebe? Joga no quadro, vamos lá. Nisso, olha só, o vice era justamente José Sarney, que assumiu a presidência e lá ficou até 1989. Quando, enfim, o eleitor pôde escolher novamente o presidente. Essa é a equipe que vai tratar o Tancredo Neves. Eu poderia ter colocado nessa aula, a imagem do túmulo do Tancredo Neves, que eu visitei lá em Minas Gerais. Ele está enterrado em São João del Rei. Ele é enterrado no único cemitério coberto, eu creio que do mundo, que é em São João del Rei. Cemitério coberto. Já tinha ouvido falar sobre isso? Pois é. Por meio de uma manobra política, setores democráticos, antigos membros do regime militar, se abraçaram naquelas eleições. Apesar das estranhas feições desse acontecimento histórico, um civil voltou ao poder após 21 anos do regime militar no Brasil. Um novo momento de expectativa e discussões se formulava no país. Que expectativa era essa? Com esse cara aqui, ó, que até hoje está vivo. Bem velho, Sarney ainda está viva.
Sarney, então, assumiu o posto da presidência, enquanto se aguardava a recuperação da saúde de Tancredo Neves. Após 7 cirurgias, Tancredo faleceu no dia 21 de abril. E 21 de abril é o dia do Tiradentes. Olha só isso. E ele também era mineiro. Morreu no dia do Tiradentes. O doutor Tancredo Neves. Que coincidência, né? E o José Sarney, olha só como que era a faixa presidencial. Era por dentro do terno. Hoje é por fora do terno que se coloca. Certo? Aí a solenidade. Tancredo não chegou a assumir o cargo de presidente da República, que estava marcado para o dia 15 de março de 1985, pois teve que ser submetido a uma cirurgia de emergência. Aí estão sendo velado. Isso aqui provavelmente é um cordão específico utilizado, que ele ganhou em alguma comenda, na verdade. E aí, a cerimônia de honra a um presidente, que era a esperança do Brasil, logo após o regime militar. Foi uma comoção tamanha. Aí eles sendo desfilados em carro aberto, chegando lá em São João del Rei para o sepultamento. O Brasil chorava pela perda daquele que representava esperança após o regime militar. E aí? Vai sobrar para quem? Vai sobrar para José Sarney. Certo? Vejam. A morte de Tancredo Neves gerou uma instabilidade política no país. O vice-presidente, José Sarney, tornou-se efetivamente o presidente da República no dia 22 de abril de 1985. Tancredo morre dia 21, no dia seguinte, automaticamente ele se torna presidente, dando continuidade ao processo de transição política do país para um governo civil. Nós tínhamos acabado de sair do regime militar, de 21 anos, e agora ia para o governo civil. Certinho? Olha lá. O que o José Sarney irá fazer, galera, não vai ser fácil. Por quê? Porque ele vai pegar um problemaço no Brasil. Problema esse que vai gerar dados colaterais, né? Vejam, contenção do aumento inflacionário vai ser um outro desafio que teve de ser enfrentado pelo governo de José Sarney. Foram feitos aí sucessivos programas econômicos que não solucionaram o problema da inflação. Quer saber? Passaram a agravar ainda mais a crise inflacionária no Brasil. Eu lembro, eu era criança, eu era adolescente nessa época. Eu lembro que os juros todo dia aumentava, cara. O preço das coisas todo dia aumentava. O mercado fechava às 6 horas da tarde para poder remarcar os preços. Coisa incrível. Veja aqui, ó. Economia brasileira inicia novos tempos. Isso é o jornal da época. O ministro da Fazenda, Dilson Funaro, propôs a criação de uma nova moeda por meio de plano cruzado. Assim como também o congelamento dos salários e o congelamento dos preços.
Aluno, você que é do século XXI, que está nos ouvindo, prestando atenção nessa aula, você não sabe o que foi viver isso aí, ó. Como assim, professor? Congelamento do salário. Não pode aumentar o salário por um bom tempo. Durante 1 ano, 2 anos, 3 anos não podia aumentar o salário. E nem poderia também aumentar os preços. Isso é congelar, estabilizar. Mas para quê, professor? Para poder conter a inflação. É o que está acontecendo hoje. Vem para mim. É o que está acontecendo hoje na atualidade. O governo, ele está perdendo, o atual governo está perdendo as rédeas. Antigamente, com R$50 você ir na feira, você fazia muitas compras. Hoje, com R$100 você não compra. Tudo muito caro, tudo aumentando. E dá-lhe imposto no cidadão. Dá-lhe imposto. Aumenta os impostos, aumenta os impostos. E o poder do salário está caindo. E cada vez mais a coisa está piorando. Aonde nós vamos chegar, eu não sei. A dívida bruta do governo está em 8 trilhões. 8 trilhões. É muito dinheiro, senhores. Professor, ninguém pode fazer? Pode, os políticos têm que fazer alguma coisa. Mas os políticos têm rabo preso. Deputados federais, senadores, rabo preso. Está havendo um descontrole muito grande no Brasil. Sinceramente, eu não sei aonde isso vai parar. Não sei. Vamos esperar aí. Mas coisas boas não vai acontecer. Joga no quadro, vamos lá. Apesar dos resultados positivos do início, as taxas de inflação anuais chegaram ao índice de mais de 367% entre os anos de 86 até 87. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Ainda vai aumentar. 367 por ano, divide aí. Ó, eu tenho 367 dividido para 12, vai chegar a 30% ao mês. Isso não é nada. Isso não é nada. Vai ter aí, por ano, 2.000 e cacetada. Quer ver? Os chamados fiscais do Sarney denunciavam o estabelecimento que não cumpriam com os preços indicados ao produto. Assim, os produtos começaram a subir, a sumir dos mercados. E a inflação continuou a aumentar. Olha aí essa prateleira vazia. E o povo procurava aquele produto e os caras aumentavam. O governo estimulou o consumidor a controlar os preços, porque existia, via da Cobal, o preço do governo federal. Só que quando chegava no estado era outro preço. Então, as donas de casa denunciavam esses mercados. E os fiscais direto estavam ali para poder punir. Eu lembro que a minha mãe, ela dizia que ela era fiscal do governo. Eles iam com jornais no mercado para ver se batia o preço que era estipulado pelo governo. Viu? Olha aí. Aí o jornal, acabei de falar. Quantas vezes a minha mãe ia para o comércio, para o mercado, com o jornal na mão? E aí, se não tivesse de acordo, aí denunciava o supermercado. Tá aí, ó. A dona de casa, ela estava lendo aqui no jornal o valor do preço. Se era isso mesmo, aí denunciava o mercado. E dá-lhe muito no mercado. Por isso que essas senhoras eram chamadas de fiscais do governo. Ah? Olha aí, o governo de Sarney, para tentar conter a inflação, vai criar alguns planos econômicos. Um dos primeiros vai ser o Plano Verão. Em 1988, o ministro da Economia, Luiz Carlos Bressi, promoveu outro plano para conter a inflação. O índice inflacionário anual aumentou para 1.000. Veja aí. Antes estava em 367, agora aumentou para 1.000. Em 89, houve o Plano Verão, que também não conteve a inflação anual, que chegou a 1.700 anual. Em 88, anual era de 1.000%. Em 89, anual 1.700. Ainda é pouco, hein? Ainda vai aumentar. Ainda vai aumentar, aluno. É só pegar, ó, 1.700
464 dividido para 12, você vai ver quanto que é ao mês. A crise financeira do país era também decorrente de uma crise econômica global. E aí, em 1988, houve a 7ª Constituição no Brasil. Durante o governo de José Sarney, foi criada uma nova Constituição, a de 88, e foi promulgada no dia 5 de outubro. Olha aí. A nova Constituição ampliou os direitos trabalhistas das Constituições de 46 e 67, reduzindo a jornada semanal de 48 para 44 horas, reinstituindo o direito de greve e instituindo liberdade de associação sindical, 13º salário para aposentados e seguro-desemprego também. Avanços importantes da Constituição de 88. O SUS como Sistema Único de Saúde no país, voto facultativo para cidadãos entre 16 e 17 anos e analfabeto, maior autonomia para os municípios, garantia de demarcação de terras indígenas, lei de proteção ao meio ambiente, garantia de aposentadoria para trabalhadores rurais sem precisarem ter contribuído com o INSS, fim da censura à emissora de rádio e TV, filmes, peças de teatro, jornais e revistas, redução do mandato presidencial de 5 para 4 anos. Ok? Vindo tudo isso, o governo, então, acaba ampliando todo esse processo. Senhores, eu lembro que a inflação chegou ao ano 2000 e cacetada. Eu lembro muito bem que chegou a 84% ao mês. Olha só os juros chegaram a 84% ao mês. Isso é muito, senhores. Eu já trabalhava e eu tinha dinheiro no banco, na poupança. Aí veio o colo e passa a mão. Vamos lá. O governo de José Sarney, ele vai criar alguns planos econômicos na tentativa de acabar com a inflação. Primeiro foi o plano verão, que não deu certo. Depois foi o plano Bresce, que não deu certo. O plano cruzado 1 e o plano cruzado 2 não deu certo. José Sarney cria 4 planos. Verão, Bresce, cruzado 1, cruzado 2. Não deu certo. Quando o Collor entra, o Collor criou o plano Collor, que não deu certo também. E a inflação só aumentando, aumentando. Esses planos criados foi uma tentativa de acabar com a inflação, mas não deu certo. Tem gente que é daquela época, que já trabalhava no governo federal, que recebe toda essa correção dos planos. Plano Bresce, plano verão, plano cruzado, até o plano Collor. E isso acaba incorporando no salário, e aí o salário fica gordo, né? Fica melhor. O fato é que o Brasil, por exemplo, você colocava R$1.000 no banco, no final do mês, você tinha 1.840. Era 84% de juro, galera. 84%. E isso, então, desestabilizou muito a nossa economia. Então, eu te aconselho a pesquisar como é que era a economia nesse período do governo de Sarney, que o cara foi, ele foi gigante para tentar resolver, mas deixou aí os seus rastros, tá bom? Eu fico por aqui e daqui a pouco eu volto para fazer a revisão de 5 minutos. Tchau, tchau.